Bom dia, queridas irmãs, sejam muito bem-vindas a mais essa aula do segundo domingo da Sociedade Socorro. Estou gravando este vídeo para que vocês não deixem de ter essa aula, né? Uma vez que a gente está em quarentena, então, para que as irmãs não deixem de ter a aula, a gente vai falar um pouco sobre essa aula de domingo de hoje. Quero desejar a vocês um excelente domingo de Páscoa. Né, que a Páscoa lembra a ressurreição de Cristo. E o tema de hoje, ele fala justamente sobre coisas que a gente já faz, que é cumprir nossas promessas e nossos convênios. Então, ele é do Elder Ronald A. Husband, do Quórum dos 12. Ele começa a sentir uma preocupação, né, sobre nossas promessas e os nossos convênios. E ele faz algumas perguntas. Ele faz as perguntas o seguinte: qual a importância para você de cumprir sua palavra, de ser uma pessoa confiável e fazer o que você diz que vai fazer, de se esforçar para honrar seus convênios sagrados e de ter integridade? Ao sermos fiéis, nossas promessas ao Senhor e às outras pessoas trilham nosso caminho do convênio de volta ao Pai Celestial e sentimos o amor dele em nossa vida. Jesus Cristo foi o nosso grande exemplo, né? Ele cumpriu e guardou todas as promessas e os convênios que ele fez ao Pai, né? Ele é o nosso exemplo maior. Por isso nós temos que seguir sempre o que o Senhor fala, o que Jesus Cristo ele veio à Terra, ele pagou pelos nossos pecados. Ele sofreu todas as coisas para que nós pudéssemos estarmos aqui e seguirmos sempre em frente. Ele também tem uma preocupação assim, muito grande, né? Que o mesmo pode ser dito de nós. Qual é o perigo de trapacearmos em um pouco, trapacearmos um pouco ou não cumprirmos completamente nossos compromissos? E muitas vezes a gente nos distancia pela palavra. Ele fala aqui que quando nós fazemos uma promessa ou um convênio, nós temos que cumprir. Quando nós dizemos para uma pessoa, nós vamos orar para você, será que a gente ora? Quando nós dizemos para a pessoa, eu vou ajudá-lo, será que a gente ajuda? Quando dizemos para a pessoa que levantamos as nossas mãos, né, em sinal lá dizendo que nós vamos ajudá-la, que vamos ajudá-la naquele chamado, que vamos fazer o melhor que pudermos para poder ter uma ajuda melhor. Será que a gente ajuda? Será que a gente ajuda as pessoas que têm um chamado na igreja? O nosso bispo, a nossa presidente da Sociedade Socorro? Será que a gente está antenado para esse tipo de coisa? Que tipo de irmãos nós somos? Nós somos só aqueles que estão lá sentados no banco ou aqueles que realmente fazem alguma coisa? Temos que pensar, porque quando a gente vai ao templo, a gente faz muitas promessas ao Senhor, né? E quando a gente volta de lá, a gente volta feliz, regozijado. Mas quando chega aqui, a gente chega à nossa realidade. E será que a gente cumpre realmente todas as coisas que prometemos ao Deus vivo, a Jesus Cristo? Será que as nossas promessas, elas são cumpridas com toda a veemência, com toda a força do nosso coração? São palavras que a gente tem que pensar, são palavras que a gente tem que ficar introspectivo para podermos realizar as coisas que o Senhor fala. Então, imagina, o que é um convênio? O convênio é um contrato, né, um acordo feito entre duas partes, né, no qual prometemos realizar todas as cláusulas daquele contrato, daquele convênio. Então, com Deus não é diferente, né? As promessas que nós fazemos a Ele, nós temos que ser firmes, nós temos que ser abnegados em cumprir isso. E o Elder Husband, ele tem uma preocupação muito grande com isso, né? Porque nós somos santos dos últimos dias, né? Nós sabemos da verdade, nós temos a plenitude do Evangelho, nós temos as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. E cada dia nós temos que viver de acordo com as leis que o Senhor nos deu, né? Ele fala que
nada é impossível quando a gente tem Deus. O Senhor, ele disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não tem mais, porque eu estou convosco. Então, é uma promessa muito grandiosa que o Senhor faz. Que ele disse quando ele está conosco. Então, ele não disse que a gente não ia passar por dificuldades. Quando a gente veio de lá do plano espiritual, a gente prometeu várias coisas para o Senhor. A gente estava tão feliz de poder vir à Terra, que a gente, Senhor, eu vou fazer todas as coisas. Mas, infelizmente, passa o véu do esquecimento e a gente esquece realmente, muitas vezes, da promessa que nós fazemos a Deus. Mas, para isso, existe convênio e as promessas dele, para que nós possamos cumprir com muita propriedade. E ele fala também do tema, do tema desse ano, dos jovens, da primária e dos jovens, que está lá em Mosias. Não, está em 1 Nef 2,7, que ele fala: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor não dá as ordens dos homens sem antes preparar um caminho para que essas ordens sejam cumpridas. Então, Nef era um homem muito valente. O pai dele falou para ele que ele tinha que buscar as placas com Labão. E os irmãos dele começaram a murmurar. Mas Nef disse, não, eu irei e cumprirei. Então, essas promessas que Nef fez, ele fez e cumpriu. Ele foi até a casa de Labão, mesmo os irmãos dele murmurando, mesmo Labão querendo matar, mas ele sabia que o Senhor não podia mentir. Então, são duas coisas que o Senhor não faz. Ele não é um Deus mentiroso e ele sempre cumpre as suas promessas. Deus, ele está sempre conosco, mas ele requer que nós façamos a nossa parte. Ele disse, Senhor, eu estou obrigado quando fazer a sua parte, mas quando não fazeis, eu não tenho promessa nenhuma. Então, o Senhor, ele está obrigado quando a gente faz a nossa parte. Mas se a gente não faz, não adianta ficar chorando, dizendo porque comigo, Senhor, se eu não faço a minha parte. A minha parte, ela é importante para que o Senhor possa fazer a parte dele. Muitas vezes nós chegamos até um certo ponto e daí que começa o milagre. Porque é aí que o Senhor começa a agir nas nossas vidas. Mas primeiro ele vê a nossa diligência em fazer as coisas dele. E daí quando você não consegue mais, fala assim, Senhor, agora é a tua vez. E ele age na sua vida de acordo com a vontade dele. Porque é a vontade dele que prevalece, não é a nossa. Então a gente tem que ter ciência disso, que o Senhor, ele está sempre conosco, mas ele requer alguns requisitos. Ele requer que nós sejamos fiéis, um povo que cumpre seus convênios, que guarda as coisas que prometeu para ele no templo sagrado, na capela, na vida, em todos os lugares. Quando a gente diz que a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Ele quer que sejamos membros fiéis, membros que realmente buscam a verdade e cumprem as promessas que fazem com ele. É tão importante isso, essa promessa, que quando quebramos uma cláusula do contrato, nós sentimos na pele todas as coisas que aquela promessa quebrada faz. Quando a gente deixa de viver a lei da castidade, quando a gente deixa de viver a palavra de sabedoria, quando a gente deixa de viver todas as coisas que o Senhor nos pede para fazer. O Elder Husband, ele conta a história que a mãe dele chegou com ele e olhou bem nos olhos dele e disse, meu filho, eu gostaria muito que você cumprisse a palavra de sabedoria. E ela me fez prometer que eu iria cumprir a minha vida inteira. E foi uma coisa que ele disse que ele cumpriu a vida inteira. Mesmo ele tendo reuniões, mesmo ele tendo reuniões onde serviam várias substâncias, mas ele sempre lembrava dessa promessa que ele tinha feito à mãe dele. E o mesmo ele fez com a filha dele mais nova, porque a outra filha dele estava casando no templo, né? E eles conversaram com a filha dele mais nova
E ela prometeu que ela iria casar no templo, procurar um homem digno, portador do sacerdócio, para que pudesse casar e ir ao templo. E isso resguardou ela de muitas coisas, porque ao lembrar desses convênios que ela fez com o pai dela, ela foi abençoada, encontrou o seu eleito e casou no templo. Então, vejam bem como essas promessas, irmãs, fazem bem para a nossa vida. Quando a gente começa a guardar as coisas do Senhor, a gente começa a prosperar. Muitas vezes a prosperidade não é a prosperidade material, mas a prosperidade espiritual. Nós temos que ser prósperos espiritualmente, porque nós não somos desse mundo. Nós não viemos aqui para ficar. Nós viemos aqui para poder aprender, progredir e um dia voltar à presença de Deus. Essa é a nossa grande coisa que a gente faz aqui. Né? Não é viver numa vida de luxo, de ostentação. É errado? Não, não é errado. Não é errado você ter as coisas. É errado. O Senhor, Ele te dá, Ele disse que a terra está cheia e abundante. Né? Que nós temos o nosso quinhão de abundância aqui na terra. Então não é errado, irmãos, a gente querer ser ricos, não. Querer ter bens, não, não é errado. Mas o Senhor, Ele diz que a gente tem que usar isso com sabedoria, né? Com sabedoria. Então não é errado a gente ter bens. Então dentro dessas promessas, né, a gente tem que estar dispostos a carregar os fardos uns dos outros, né? Estar disposto a chorar com os que choram, né? Estar disposto a amparar o seu irmão, estar disposto a abençoar a vida daquelas pessoas. Hoje nós estamos vendo muitas manifestações de carinho, de amor, de solidariedade das pessoas com essa doença que está aí, né? Que são os nossos irmãos. Se a gente é privilegiado de algumas coisas, tem muitos que não são. Tem muitos que estão passando fome, tem muitos que estão doentes, tem muitos que estão aí, né, lutando contra essa doença. Mas o Senhor, Ele nos conforta, porque Ele diz, se estiverdes preparados, não temereis. E se nós, como santos, nos últimos dias não estivermos preparados, a gente vai temer. Mas se tivermos, não vamos temer. A doença vai passar e nós vamos vencer todas essas coisas. Porque acreditamos no Deus vivo, porque acreditamos que o Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida. Ele pode nos ajudar e nos encaminhar sempre para o bom caminho. Ele disse que Ele é o nosso bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Ele nos ama. Eu não tenho dúvida do amor que o Salvador tem por cada um de nós. E ele também fala muitas outras coisas, né? Que o presidente Nelson, ele ensinou também, vou pegar meu óculos, né? Porque eu sou meio ceguinha. Também aumentamos o poder do Salvador em nossa vida quando fazemos convênios sagrados e os cumprimos com exatidão. Nossos convênios nos ligam a Ele e nos dão poder divino. Quando cumprimos nossas promessas uns com os outros, é maior a probabilidade de honrarmos as promessas com o Senhor. Lembre-se das palavras do Senhor. Quando fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestem. Ele pede também para fazer reflexão na escritura de Amon e os filhos de Mosias, né? Que prometeram pregar a palavra ao povo lamanita, que era um povo que viviam de uma forma que não era condizente, né, com o que Deus queria. Porque eles eram idólatras, eles eram preguiçosos, tinham lascívias entre eles. E quando os filhos de Mosias pediu para que eles fossem pregar a palavra de Deus aos lamanitas, o rei Mosias, ele orou ao Senhor. E o Senhor disse que ele podia ir, que eles podiam fazer muitas coisas, mas que ele prometeu a Mosias que nenhum dos filhos deles iria se perder, que eles iriam sofrer aflições e já sofrer muitas coisas, mas não matariam ele. Então essa foi a promessa que Deus fez
a Amosias. E ele acreditava nisso. E por isso ele deixou seus filhos pregar aos lamanitas. Eles sofreram muitas aflições, mas eles tiveram muito sucesso. Levou muita gente a acreditar no Deus vivo. E por cumprir essas promessas, o Senhor abençoou grandemente eles, não só eles, mas também a Alma. Né? A Alma também, que confiou nele. Né? Porque a Alma, antes ele pregava algo que não era bom. Né? Ele perseguia as pessoas. Né? Ele matou também muitas pessoas. Ele tinha uma alma atormentada, mas o anjo do Senhor apareceu para ele. Né? E ele passou 2 dias sem falar nada. Né? Na completa escuridão. Mas ele encontrou a luz, que foi Jesus Cristo. E a partir daí, ele começou a ser um novo homem, uma nova criatura. Como Paulo disse, nós somos feijões velhos, mas o Senhor nos torna novo a cada dia. Eu sei que essas promessas, elas são maravilhosas. Eu sei que Deus, ele vive. Eu sei que ele nos ama. Eu sei que todas as coisas que fazemos é para o nosso bem. Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele nos ama com amor incondicional. Eu sei dessas verdades, irmãs, e compartilho essa aula com muito amor e carinho. Desejo que vocês façam uma reflexão sobre essa aula, que ela é muito, muito importante, que ela remete às coisas que nós fazemos e prometemos ao Senhor. Que essas promessas, elas são reais. E que o Senhor, ele não nos abandona, porque ele disse: não tem mais, filhinho, eu venci o mundo. Então, todas essas coisas nós podemos fazer. Ele não nos dá coisa difícil de fazer. Ele nos dá algo que possamos sermos abençoados a cada dia. É fácil? Não, não é fácil seguir o Evangelho. Mas o Senhor, ele disse que todas as coisas são para o nosso proveito e instrução e para o nosso bem. E eu sou muito feliz, irmãs, por ser membro dessa igreja. Por saber que Deus, ele vive e que ele nos ama. Que todas as coisas que fazemos são para nosso proveito e instrução. Eu agradeço muito a Deus por isso. E desejo para vocês um ótimo domingo e feliz Páscoa. Não comam muito chocolate, viu? Mas que vocês sejam muito felizes. Tenho muita, muita, muita saudade de vocês. Espero que esse coronavírus passe logo e que a gente possa estar juntos. Beijo, irmãs.